Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre dadaísmo ou Dada, Vanguardas Europeia, nono ano, capítulo 2, material Educamos. Muito bem. Nós já falamos na aula passada, no ano passado nós começamos a falar sobre as vanguardas europeias. Então, relembrando, nós sabemos que todas as vanguardas europeias são baseadas no pessimismo do expressionismo, tá? Expressionismo alemão, mais precisamente no movimento do Cavaleiro Azul. Ok? Então, assim, nós falamos na aula passada sobre o futurismo, tá? Então, exaltação à violência, exaltação à velocidade, antipassadismo e etc. Toda aquela ideia, ok? Vai haver a questão do trabalho que eu não expliquei de fato pelo simples motivo de que eu estava cometido de coronavírus. Então, eu passei uma semana afastado. Esse é o meu momento em que eu vou explicar o porquê não houve aula semana passada, ok? Então, eu estava cometido, passei uma semana afastado para que eu não propagasse o vírus na escola. Muito bem, então vamos lá. Falamos do futurismo, falamos do cubismo, falamos do abstracionismo e vamos falar agora do chamado Dada ou dadaísmo. Lembrando, todas as vanguardas europeias elas vão ter em comum o pessimismo com relação à Primeira Guerra Mundial ou ao período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, ok? Falando em específico desse dadaísmo, tá? Ou Dada, porque ismo significa ordem, e esse movimento não tinha ordem. Beleza, vamos lá. Então, o Dada ou dadaísmo, ele vai ser um movimento artístico marcado pelo posicionamento contrário à sociedade, com relação à guerra, com relação à cultura e até mesmo com relação a ele mesmo, a própria arte. Então, eles se chamavam de anti-artistas. Para os dadaístas, a Primeira Guerra Mundial expõe uma realidade que nada mais tem significado. Em vista disso, por conta disso, passam a criar a falta de sentido no mundo. Então, o Dada, ele significa a falta de sentido no mundo, a falta de fé nas pessoas. Ok? Muito bem. Onde é que vai nascer esse Dada ou esse dadaísmo? Vai nascer em Zurique, em 1915. Ok? Aonde, como eu já disse para ti, tu vais ter uma realidade sem significado para eles. Por quê? Porque eles não acreditam que o homem possa ser melhor do que está sendo naquele momento. Vocês vão ver, na próxima aula, vocês vão ver que quando a gente começar a falar sobre surrealismo, basicamente os dois movimentos, eles vão pensar a mesma coisa, com uma única diferença. Enquanto que o Dada ou dadaísmo, ele não procura criar um momento depois dessa destruição. O surrealismo, ele já tenta criar uma nova forma de pensar através de quê? Através dos sonhos. Mas isso é papo para uma outra aula. Beleza. Então, como eu também disse para ti, eles se consideravam anti-artistas, ou seja, eles criticavam a si mesmos. Então, por se criticarem, eles criticavam a arte. Então, eram chamados de anti-artistas e aquilo que eles produziam, anti-arte. Beleza? Bora lá, então. Primeira parte do teu livro, página 11. Dadaísmo, arte como contestação. Então, assim, os movimentos de vanguarda que surgiram até o dadaísmo, eles iam abordar a realidade cada qual à sua maneira. Já falei para ti, tá? Todos eles têm como base o período entre guerras. Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então, vamos lá. Ou seja, por meio da interpretação, desconstrução ou recriação, ou até mesmo a criação de uma nova forma de pensar. O mundo em que se manifesta esse movimento, o chamado Dada, estava destruído, estava assolado porque foi bem no comecinho da Primeira Guerra, 1915.
tá certo? Precisando se rever, se desconstruir e criar novos sentidos para a existência. Então aqui o nosso amigo Dada, ele vai querer o quê? Propor uma negação, tá certo? Propor uma negação de todos os preceitos sociais, políticos, culturais e artísticos. Ou seja, nada que era produzido ali merecia ser copiado. Ou seja, ali eles estavam sendo nihilistas. Eu vou colocar depois lá no grupo de vocês. Nihilistas. A filosofia de Mikhail Bakunin. Muito bem. Com esse olhar, então, eles dão uma olhada no contexto em que estão inseridos e não encontram a sensatez na lógica do mundo. Ou seja, não existe lógica naquela guerra, não existe motivo para estarem todos se matando. Ok? Muito bem. A falta de sentido na realidade é reportada para a arte, que passa a construir a insensatez como forma de contestar essa realidade. Tá? Contestar essa realidade. Então, assim, essa contestação de realidade faz a própria arte não ter mais sentido. Não tem mais sentido, não tem mais sentido ter museu. Então, aqui eles também eram antipassadistas, não queriam ter essa herança cultural, não queriam deixar essa herança cultural para o futuro, porque esse momento não presta na cabeça deles. Tá bom? Então, assim, e a própria arte, ela não vai ter mais sentido nos objetos para ocupar museus e enfeitar casas. Por isso o nome anti-arte. Mas faz dos questionamentos sobre o que é arte, qual a sua função, a principal fonte de inspiração. Tá certo? Depois eu vou deixar algumas imagens, seja aqui do livro, sejam outras que eu gosto, como por exemplo a fonte, que vocês vão ver essa contestação dentro da arte, ou da anti-arte. Bom, o Dada ou dadaísmo, ele vai... Não está aparecendo aqui porque está brilhando, tá? Mas ele vai ter dois polos principais no mundo. Quais são esses polos? A Suíça, aonde vai ser a criação do movimento lá no Cabaré Voltaire com Tristan Tzara, Hans Arp e Hugo Ball. E Estados Unidos, aonde você vai ter Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray, etc. Mas quem são os principais? Tzara na Suíça, que foi quem cria o movimento, faz o manifesto do movimento, que é o manifesto, um conjunto de regras que vão explicar o que é o movimento, e o Duchamp, que ele vai, de certa forma, amenizar essa ideia do Dada do outro lado do oceano. Por quê? Porque quem de fato vivenciou mas os Estados Unidos participaram da guerra, mas quem de fato vivenciou a guerra na sua essência brutal foi a Europa, foram os Estados europeus. Os Estados Unidos apenas mandaram gente, apenas mandaram aviões. Morreram muita gente? Morreram. Mas a destruição de fato, a destruição das cidades, a destruição do patrimônio foi feita única e exclusivamente na Europa. Então lá eles eram bem mais críticos, bem mais, como é que eu posso dizer? Cruéis com relação a essa visão de mundo. Beleza? Então vamos lá. O dadaísmo se desenvolve quase simultaneamente na Suíça e nos Estados Unidos. O Cabaré Voltaire, criado em Zurique por Hans Arp, Tristan Tzara e Hugo Ball, foi o local onde se iniciaram as manifestações dadaístas, com a apresentação de poesias, obras e o Manifesto Dada, publicado em 18. Nos Estados Unidos, os artistas franceses Marcel Duchamp, Francis Picabia publicaram proposições, ou seja, entendimentos sobre a estética Dada, e foram fortalecidos pela chegada do artista Man Ray, que não era norte-americano, era era um russo misto com etnia judia. Vocês vão já dar uma olhada. Bom, o que é Dada? Como é que esse movimento criou o nome dele? Bom, o nome do movimento vai surgir a partir da expressão Dada. A palavra foi escolhida por não ter nenhum sentido específico, por ser um dos primeiros sons das crianças uma volta ao primitivo, um lugar ainda sem padrões estabelecidos, a oportunidade de começar de novo.
Essa é uma das histórias, essa história está no livro. Mas, de acordo com alguns historiadores da arte, o que acontece também? Por que eles escolheram essa palavra Dada? Abriram o dicionário, colocaram o dedo em cima de uma palavra e a palavra que saísse seria o nome do movimento. Tanto é que Dada, dentro do manifesto, significa cavalo de pau. Ok? Muito bem. Já falei que o Dada, ou dadaísmo, ele vai ter um caráter de anti-arte. Os artistas vão ser anti-artistas, beleza? Então, assim, vai se posicionar contra a arte, como eu já falei, e da maneira como a realidade serve ao propósito de produzir objetos que dialogam com o pensamento burguês de mercadoria. Galera, é o seguinte, quando você trabalha essa ideia do Dada, e eles falavam, eu sou um anti-artista, eu produzo anti-arte, é porque tudo aquilo que eles produziam, que não servia para embelezar, nem para criar uma história, eles diziam que era bucha de canhão. Isso quer dizer o quê? 90% do que eles ganhavam com aquilo ali era jogado de volta para a guerra, para financiar a guerra. Tem uma parte, sempre quando eu falo disso, eu sempre falo. Tem uma parte no Capitão América, Primeiro Vingador, em que ele é levado para a Europa para apresentar lá um determinado produto, que ele fala, o produto que você compra é a bala na arma do soldado amigo. Isso é um pensamento Dada. Por quê? Porque eu vou comprar alguma coisa para financiar a guerra, para continuar financiando a guerra, ok? Muito bem. Então, olha só, a anti-arte dadaísta não busca sentido além da própria estética, não deseja compactuar com a realidade, nem com a função tradicional da arte. Dada é um estado de espírito, como diz o artista André Breton em seu manifesto publicado em 1920. Tá? Não existiu também apenas um único manifesto. Existiram, como eu falei, então não existe só um único manifesto. O que vai existir, gente, são vários manifestos, várias formas diferentes de você ver o mundo Dada. Tanto é que, eu coloquei bem aqui no quadro, Dada é um estado de espírito, ou seja, se tu estiver bem, tu vai mostrar uma coisa mais ou menos bem. Se tu estiver ruim, tu vai mostrar os horrores da guerra, que foi aquilo que eu também falei para ti. A visão europeia, ela é bem mais cáustica, bem pior do que a visão estadunidense, porque estava fora da guerra. Então, não tem um estilo único. São vários estilos dentro de uma mesma temática, que é contra a Primeira Guerra Mundial, contra o mundo da Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, essa ideia de não tem como identificar pode dizer que seja a maior incoerência, tá? Uma característica muito marcante nessas exposições. Por quê? Porque aqui você vai trabalhar com acaso, vai trabalhar com a ironia, vai trabalhar com a incoerência. Um outro artista que vai trabalhar também junto, que eu citei lá na questão dos Estados Unidos, foi o chamado Man Ray, ou o artista norte-americano radicado Emanuel Radnitsky, conhecido como Man Ray. Fez parte do movimento dadaísta, criando pinturas, vídeos e fotografias. Suas fotografias da série Hieroglyph apresentam experimentações com objetos variados, que resultam em imagens com composições interessantes e, ao mesmo tempo, sem nenhuma lógica. Tá? Uma das técnicas que você vai trabalhar e que um artista chamado Max Ernst, que foi um alemão, que depois passa para o surrealismo, foi a chamada frotagem, ou frotagem, que nada mais é do que a fricção com o lápis, você rabiscar com o lápis para capturar uma textura. Quem nunca pegou, quando era menorzinho, uma moeda, botou um papel em cima e passou o lápis de cor para tirar a textura? Isso é uma frotagem. Isso é uma frotagem. E era uma técnica utilizada aqui. Era uma técnica utilizada aqui no Dada. Não só no Dada, mas também no cubismo. Cubismo analítico. Sintético. Bom, onde isso era apresentado? No chamado sarau dadaísta. Um exemplo disso é o Cabaret Voltaire. Tá certo? Bom, segunda parte da aula e a última, tá bom? É a ideia de Marcel Duchamp, página 15
arte e pensamento, ou seja, já é uma coisa mais filosófica, não é mais tão causticante como eu falei. Muito tranquilo. Então, assim, ele vai ter um questionamento mais ameno sobre a realidade e a lógica, tranquilo? Vai trabalhar não só o conceito de material de arte, mas vai trabalhar o arte-conceito. Qual é o significado dessa obra? Qual é o significado desse objeto colocado nessa obra? Que é aí que ele vai criar o ready-made, o objeto pronto. O que é o ready-made? É um objeto industrializado aonde eu vou colocar um sentido novo a ele. Não vou mudar praticamente nada no físico do objeto, mas o significado ele vai ter uma outra coisa. Vou te dar um exemplo. Aqui um estojo da minha filha. Macho, urso, não sei o que e tudo mais. Isso é um ready-made. Por quê? Porque está se usando do personagem em um produto que é um estojo, tá? Se você tem uma camisa de um personagem, se você tem um estojo, um caderno, uma mochila, não sei, qualquer coisa que seja de um determinado personagem, isso vai ser um ready-made. E essa ideia do ready-made, ela vai influenciar depois quem? Andy Warhol criando a chamada pop art. No livro de vocês, para finalizar, tem duas obras, na verdade 3, mas tem 2 obras em que a gente pode trabalhar essa ideia da arte conceito, do ready-made. Vou fazer uma leitura rápida para ti. Nessa linha de pensamento, o artista se torna livre para recriar uma obra de arte, destituindo-a de seu valor inicial e transformando-a em outra manifestação artística, como podemos ver ao apreciarmos look, L-H-O-O-Q, que tem o significado sonoro de olhar, look, não sorte, mas de olhar. Mas qual é o significado em francês? São 5 palavras em francês. Elle chaud au cul. Mais ou menos isso que tu está pensando, tá? Então, basicamente, é um trocadilho criado pelo Duchamp, aonde ele dizia, ela tem fogo nos fundilhos. Ela tem fogo nos fundilhos. Então, aqui, por exemplo, deixa eu tentar mostrar para vocês. A Mona Lisa é um porta-retrato, é um autorretrato da Mona Lisa, onde ele colocou bigodes e escreveu aqui embaixo L-H-O-Q. E a roda de bicicleta, que é esse bem aqui, ok? Então, vamos lá. Vocês já deram uma visualizada nas duas. Vamos continuar. Na obra Roda de Bicicleta, observamos que Duchamp tomou uma roda de bicicleta e um banco de madeira comuns, retirou-lhes as funções originais de locomoção e assento e deu-lhes o status quo de obra de arte. Esse tipo de obra criada pelo artista recebeu o nome de ready-made, que consistia na apropriação de objetos cotidianos, na retirada de sua função prática e em sua transformação em um objeto artístico. Com o ready-made, Duchamp eliminava praticamente a atuação manual do artista sobre a obra e valorizava a concepção conceitual e estética. Nessa proposta, um objeto qualquer, por meio da intervenção de um artista, pode se tornar uma obra de arte. Essa concepção expande as possibilidades de experimentação e criação artísticas, não se tendo mais o limite do material e da apresentação tradicional de uma obra, preceitos que serão fundamentais para a arte contemporânea. Finalizando a aula, lembrando, toda a produção até 1959 vai estar dentro da chamada arte moderna. A partir da década de 60, toda a produção vai ser chamada de contemporânea, que é o que nós vivemos hoje, ok? Então, aqui eu me despeço de vocês. Salam aleikum.